Hoje eu quero falar sobre ensinar uns aos outros, ensinando uns aos outros. Quem aqui gosta de aritmética? Tem uns aqui, professor de matemática, mas é interessante, né, que a aritmética ela é a base de uma matemática mais avançada. Você não vai conseguir fazer logaritmo, você não vai conseguir estudar derivadas se você não souber somar, dividir, subtrair e multiplicar, né? Existe um processo, né, um japonês que desenvolveu que chama Kumon. Já ouviram falar do Kumon? Depois vocês podem buscar, interessante. Meu amado filho, que é muito bom em matemática, né? Eu não vou falar quem é. Ele estava com algumas dificuldades. E aí, Kumon apareceu lá perto de casa. Foi a salvação. Isso aí é bom demais, né? E aí ele foi lá fazer o Kumon e eu fui observar. E o Kumon basicamente é um monte de continha. E o Nico fica revoltado, tem que fazer essas continhas, que coisa horrorosa, né? E realmente era muita continha e ia aumentando os dígitos. Um dia eu fui conversar, queria saber do método, a mulher falou, olha, pensa numa árvore, né? A raiz, ela tem que ser firme. Se a raiz não for boa, o resto não acontece, né? Os frutos não vão aparecer. Então ele fala, a matemática é assim, a aritmética é aquela raiz. Se você não começar do básico, até às vezes parece ser muito ridículo, mas se você não trabalhar ali, você não vai ver a coisa dando fruto, né? Ou os frutos vão estar comprometidos. Então, irmãos, às vezes as coisas básicas parecem serem chatas, que não são importantes, mas sem elas a gente não chega lá, os frutos não aparecem. E isso também se aplica à vida cristã, né? No cristianismo continua valendo isso, o ensino, as coisas básicas, o fortalecimento da base, para que a gente possa passar uns para os outros. Em Atos 2, por exemplo, você não precisa ir lá, mas só comentando, o que a gente vê? Que os apóstolos, eles ensinaram, né? Houve a pregação, o ensino sobre a cruz, né? As pessoas nem sabiam, né? Quando Pedro fala, olha, Jesus, aquele que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Messias, e vocês crucificaram. Eu falo assim, nossa Pedro, o que nós temos que fazer? E Pedro ensina o que deve ser feito, né? As pessoas se arrependem, são batizadas, e a Bíblia descreve que esse grupo, o que eles fizeram? Eles se empenharam, eles se dedicaram ao ensino. Às vezes a gente acha que o cristianismo não tem muito a ver com o ensino, né? Às vezes a gente olha o cristianismo muito superficial no mundo, a gente vê muito show, muita emoção, mas nós temos que questionar, e o ensino de tudo isso, né? E o básico, é aquilo que vai nos dar sustentação. E a gente vê na igreja primitiva que eles tinham muito do ensino. Se tinham pessoas dedicadas a aprenderem, isso foi alastrado, foi um dos motivos pelo qual o evangelho alcançou muita gente e nos alcançou, né? Houve perseguição, a igreja teve que se dividir, e o que aconteceu com aquilo que eles haviam aprendido? Eles passaram. Não ficou só para eles, ai que demais que nós aprendemos, não, foi passado. Então o cristianismo, o ensinamento, ele é vital para que a gente continue uma vida cristã saudável. É uma peça fundamental para a vida cristã. Amém? Amém? Então vamos lá em Colossenses capítulo 1, a gente vai ficar um pouco em Colossenses e depois nós vamos usar algumas escrituras e voltar aqui. Eu quero falar que essa aula eu estou compartilhando com vocês, que é uma aula que eu escutei do Jorge lá de São Paulo, né? Você pode pensar que foi plágio, né? Então eu estou falando. E você vai entender que o processo de aprendizado é isso. Você escuta, você conversa, você pensa, você discute, você escreve e você ensina, e aí as coisas vão se sedimentando. Então eu achei muito legal a aula, adaptei aqui para nós, né? Assim, eu posso falar, pregar alguma coisa que alguém já pregou para mim é uma dificuldade, mas eu estou me esforçando aqui para poder passar aquilo que eu achei importante, que vai encorajá-los. Depois você pode ir lá na Paz de São Paulo, procura lá que tem ensinando uns aos outros, que vai te encorajar também. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 28 a 29 fala assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo está falando, irmãos, que uma maneira eficaz de ser proclamado a Cristo, qual é? O ensino. Ele e nós temos que proclamar a Cristo através do ensino. Cristo não é proclamado você dando um papelzinho falando, Jesus te ama, Deus quer te salvar. Tem que ser proclamado, ensinado. E o propósito não é só
fazer que as pessoas aceitem a Cristo, porque é Cristo que nos aceita. O propósito é fazer que esse ensino, a proclamação de Cristo, nos torne pessoas cada vez mais perfeitas, mais semelhantes a Cristo. Algumas escrituras que apoiam isso, você pode em 1 Timóteo 4,16, só anota, né, que hoje eu vou ter que ser mais rápido que locutor de futebol, por causa do nosso tempo. Mas em 1 Timóteo 4,16, olha o que Paulo fala, você só escuta, anota, depois você pode rever em casa. Fala assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então olha o poder que tem o ensino. Se você está aprendendo, se você está focalizando no ensino, você vai salvar a si mesmo. Eu não estou falando de substituir a graça de Jesus, irmãos. Eu estou falando de um conhecimento que te leva ao arrependimento, que te leva a entender muito mais sobre a graça. Mas o que Paulo fala assim, que você mantém a doutrina, aprendendo e perseverando, você vai salvar a si mesmo e aos que escutam. Olha o poder que as escrituras têm, se você está aprendendo. E ainda para entender por que Jesus falou, ó, vai lá, faz discípulos, Mateus 28, 18 a 20, vai lá, façam discípulos e ensina esses discípulos tudo o que eu falei até o fim dos tempos. O que Jesus está falando, o cristianismo tem que estar um passando para o outro, aprendendo, ensinando, porque o Evangelho tem o poder de transformar as pessoas. Foi o que Paulo falou a Timóteo. A gente vê isso muito no Antigo Testamento também, a gente vê no Novo Testamento. Salmos 94, de 12 a 13, para você ter uma ideia, ele fala assim: como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Então, olha a diferença, é uma diferença drástica entre aqueles que estão sendo ensinados por aqueles que não estão sendo mais ensinados. Ele fala os que são ensinados, o que Deus está disciplinando, trabalhando, construindo valores, no dia da adversidade, eles vão conseguir. Jesus não falou sobre isso, aquele que constrói sobre a areia, a diferença daquele que constrói sobre a rocha. Então, irmãos, se nós estamos aprendendo e ensinando e permitindo que Deus trabalhe nos nossos corações, as adversidades serão vencidas, amém? Amém. Mas há uma diferença muito grande para quem não está aprendendo, para quem não está permitindo que as Sagradas Escrituras continuem fortalecendo os valores, porque os dias da adversidade chegarão. E a Bíblia fala que há uma diferença muito grande sobre os que estão sendo ensinados daqueles que não estão sendo ensinados. E Jesus fortalece isso em Mateus 18 a 20. Então, irmãos, como que nós vamos formar seguidores de Jesus? Como que eu e você, ou você que se considera um cristão, como que você vai formar outro, para outro ser seguidor também? É através do ensino, é através das Sagradas Escrituras. Como alguém que sem fé em Jesus Cristo pode passar a ter, é através do ensino. Como foi para você? Alguns tinham uma fé que nem era em Jesus Cristo, era em alguém que achava que era Jesus Cristo, né? Ah, Jesus é tão lindo. Eu vi lá o Neymar, né? 100% de Jesus. Mas o que é 100% Jesus? Né? No final lá. Aí você vê jogador abrindo e levanta a mão. Então nós temos um mundo tão religioso, né? E tomara que muitas dessas manifestações sejam sinceras, mas o que é real é o que a gente está passando, vivendo, ensinando. O que é ter uma vida 100% para Jesus? O que é de fato? Como nós vamos formar? O que é promover fé na vida do outro? É através do ensino. Como que você pode pegar alguém que está começando a vida cristã e ajudá-la a conhecer as grandes promessas, as grandes coisas da vida de um cristão? É ensinando dia a dia. Foi assim que nós aprendemos, é assim que nós vamos continuar aprendendo. Lembra da aritmética, aquela coisinha básica? Você quer chegar lá, algo mais avançado na vida cristã? Começam pelas coisas básicas. O ensino, nós vemos isso tanto no Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio fala assim: pais, ensine seus filhos, dia de noite, se escreve na porta, faz alguma coisa, faz lá. Não tinha o data show, né? O projetor, não tem? Então vamos escrever nos batentes aqui, você vai passar todo dia ali e você vai lembrar. Amarra na testa então. Mas tinha que ensinar, o ensino sempre foi uma instrução de Deus para nós. E Jesus também foi assim, os apóstolos também foi assim, e a gente tem que ser assim uns com os outros. Como que nós vamos ajudar quando uma pessoa passa por situações específicas, né, em dificuldades?
temos que orar, passar tempo, mas também temos que ler as Escrituras para encorajar uns aos outros. Sabe, irmãos, eu não tenho o que falar, vamos ler a Escritura, vamos orar, vamos cantar juntos, mas se a gente não está interagindo, passando o que a gente sabe, as coisas vão ficar muito difíceis. O ensino é um instrumento que deve estar presente na vida de qualquer cristão, na fase de vida de qualquer um. Os estudiosos da pedagogia já sabem disso, né? Aqui tem alguns pedagogos, mas olha o que eles falam. Jesus já sabia disso, Deus já sabia, porque foi Deus que nos criou, né? Mas é bom também saber a opinião dos pedagogos. Eles falam assim, o que você escuta, hoje o que você está escutando, você vai tirar só 5%. Uma frase que eu soltei, uma escritura que te chamou, alguma coisa. Mas se você pegar isso e escutar essa aula, vou escutar. O Anjo está gravando áudio aqui, você pode escutar depois, vou escutar. Você vai aumentar o seu conhecimento, você vai absorver e aumenta mais 20%. Aí, se você discutir, imagina você chegar lá na igreja em casa, vamos discutir isso aqui. Você começa a discutir no bom sentido, viu, irmão? Não vai brigar um com o outro lá. Você começa a falar sobre o assunto. O que você achou disso? E é escritural? Também lembrei disso. Você aumenta a absorção em mais 50%. Agora, se você escrever e se você ensinar, o potencial disso vai a quase 100%. Não a 100%, porque a gente sempre perde, né? Mas você vai absorver muito e muito mais. Por exemplo, eu peguei, escutei essa aula, aí eu tive que escrever a aula, aí eu tive que ensinar a aula lá em cima, aí eu vi algumas coisas, isso aqui eu posso melhorar, vem alguns pensamentos, e aí eu estou aprendendo. Se você fizer o mesmo, você aprende. O que eu quero falar com isso? Aquele que ensina ganha também muito com o ensino. Aprende, você vai consolidar verdades espirituais no seu coração, você vai se fortalecer. Irmãos, Jesus sabia, quando ele falou, um discípulo tem que ensinar o outro. Isso vai te fazer um benefício enorme. Olha, nós temos a oportunidade enorme nas igrejas em casa de ensinar uns aos outros, de imitar nossos irmãos do primeiro século. Falar, olha, os apóstolos falaram, nós somos dedicados para aprender e vamos ser dedicados para ensinar uns aos outros. Nós fomos chamados, Jesus chamou, olha, vai, faz discípulo e ensina outros também. Voltando lá para Colossenses capítulo 1, versículo 28. Diz assim, nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então o que Paulo fala? Eu vou ensinar, e eu estou buscando ensinar de que maneira? De qualquer jeito, displicentemente, na explosão? Não, olha, ele fala com toda a sabedoria possível, em toda a sabedoria. Então, irmãos, a maneira como a gente ensina também é muito importante. Você tem que tomar cuidado com a maneira como você fala. Eu tenho que tomar, todo mundo. A maneira como nós vamos ensinando precisa de concentração, precisa de oração, precisa de realmente levar a sério o ensino da nossa própria vida, para que a gente fale, e fale com amor, fale com respeito, falemos com a verdade e em toda a sabedoria, e não comentar com ninguém, de ensinar com toda a sabedoria. Nós precisamos alcançar isso, tem que ser uma meta para nós. Eu não posso ensinar de qualquer jeito, eu tenho que ensinar com toda a sabedoria. O que a Bíblia ensina sobre tais assuntos? Olha, cuidado com conselhos dados assim, pá, eu acho que é isso, eu fiz isso, deu certo. Tem embasamento bíblico, é com toda a sabedoria. Você pode corrigir um irmão, ensinar alguém na Bíblia, mas faltar com respeito, faltar com amor, né? Não ganhar a pessoa porque a maneira como você está fazendo não é como a Bíblia ensina, com todo o empenho. Às vezes nós vamos ter algumas conversas e nós já vamos na alta, né? Não, porque acha isso, porque já julga, já fala, com toda a sabedoria. Você tem ensinado com toda a sabedoria? Você tem buscado esses conselhos que Paulo tem dado para a gente? Cuidado da maneira. Você também tem acreditado que não existe área que Deus não possa transformar, por isso eu vou me equipar, eu vou orar, eu vou buscar conselhos para poder ensinar com toda a sabedoria e para receber o ensino, porque Deus pode trabalhar em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que tomar cuidado, irmão, não separar, a gente separa o que é espiritual do que é secular.
Ah não, meu trabalho não é espiritual, meu trabalho é secular. Mas quem governa todas as coisas? Será que Deus não pode agir no seu trabalho? Será que você não pode entregar nas mãos de Deus? Será que você não pode buscar um ensino bíblico para você aplicar no seu trabalho? Será que você não pode aplicar verdades espirituais no seu trabalho? Ou Deus não governa? Deus governa quase todas as coisas. Ah, e se a gente está com problemas, e é algo que a gente precisa considerar, problemas mentais, por exemplo, saúde mental, eu sou por favor, busca profissionais, busca o psicólogo, o psiquiatra, que for necessário, mas não ache que isso não é espiritual também. Se você cair na mão de um profissional que não teme a Deus, você pode se prejudicar muito. Você pode cair na mão de um psicólogo que tem os padrões dele, humanos, e arrebentar com a sua vida. É muito espiritual isso também. Você tem que buscar muita ajuda em Deus, pedir para que Deus coloque profissionais que o respeitem, que tenham valores, busca conselho. Isso não se separa da vida, ainda que seja talvez algo físico, não se separa da vida espiritual. Deus tem o poder e o domínio sobre essas coisas também. Por isso nós temos que ensinar e acreditar que Deus está querendo nos mostrar cada vez, para que você possa ser usado. Será que Deus não pode te dar um profissional competente, decente e compreensível para te ajudar de maneira eficaz? Deus é soberano. Tudo é espiritual. E sabe, irmãos, o ensino, esse tem que ser nosso propósito aqui nessa manhã. Eu preciso aprender e eu preciso ensinar, porque essa é a vontade de Deus. Lá no versículo 29 de Colossenses, o que Paulo fala? Para isso eu me esforço lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Mas é interessante, quando a gente fala assim, eu me esforço, eu luto. Paulo, ele chegava no pó, ele fazia tudo, né? Ele apanhava para ensinar, ele era preso, ele ensinava, ele pregava, ele viajava, ele nem dormia direito, chorava para ensinar, mas ele ia até o limite. E aí a gente pode concentrar nisso, nossa, ia até o limite, eu vou sofrer, eu vou cansar. Mas o que nós temos que focalizar aqui, o que motivava Paulo ser esse homem que ensinava tanto? O que mudava, o que tocava no coração dele, ao ponto dele querer ir ensinar as pessoas? Ao ponto de falar, olha, eu vou dar o meu melhor, eu vou me sacrificar, porque eu quero ensinar, nem que eu tenha que pagar o preço que for necessário. E aí você tem algumas pistas lá, que a gente vai no versículo 24 de Colossenses, olha o que fala. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta as aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério oculto, que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. E a ele quis Deus dar a conhecer entre gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando Paulo fala, a gente lê aqui, ele fala, eu me alegro em meus sofrimentos, porque de alguma maneira isso vai edificar vocês. Olha a motivação. Paulo estava tocado pela cruz de Cristo. Sabe, irmão, nós como cristãos temos que avaliar o quanto a cruz me toca. Acho que o Diego leu isso hoje sobre deixar a si mesmo, né? O discípulo ele não carrega, ele tem que carregar a sua cruz, ele tem que se abrir, ele tem que abrir mão de si mesmo. Sabe, Paulo fala, eu me alegro, de alguma maneira o meu esforço vai edificar alguém. E essa tem que ser a nossa motivação. Eu fui tão edificado, eu sou tão edificado por Cristo, meus irmãos, que eu tenho a obrigação diante de Deus, pelo amor dele, por tudo que eu recebi, é uma obrigação de gratidão, de passar isso adiante. E isso envolve sofrimento, né? E Paulo se alegrava. Olha aqui, eu vou dar uma dica para vocês, em 2 Coríntios capítulo 1, de 3 a 5. Pode abrir lá que você vai gostar. Não sei se você vai gostar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 3 a 5. E eu vou falar um porquê que Paulo se sentia tão encorajado de sofrer.
né? É uma coisa que ele fala, eu me alegro no sofrimento. Puxa vida, como ele tinha essa motivação, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você quer me dar algum recado? Eu aviso no final, tá? Olha o que Paulo fala aqui. A gente viu que ele fala que ele se alegra no sofrimento, né? Que, puxa. Mas ele fala que ele era consolado por quem? Bendito seja o Deus, Pai nosso Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Por definição, quem deve ser consolado? Por exemplo, eu dei um lance na minha carta de consórcio e saiu. Os irmãos falaram, eu comentei com os irmãos, saiu minha carta de consórcio, aí os irmãos, queria te consolar, irmão. Queria te consolar que você deu certo. Queria te consolar que você vai trocar de carro. Você acha que eu preciso de consolo? Mas o fulano passou na universidade. Eu queria te consolar. Quero te consolar porque passou na universidade, o seu sonho realizado. Você consola? Quem você consola? Quem está sofrendo. Todo mundo quis a consolação de Jesus, consolação de Deus. Consolação é maravilhosa. Mas, por definição, os consolados são aqueles que estão sofrendo. E Paulo fala, eu sofro para ensinar, eu sofro para pregar o evangelho, porque Deus me consola. Olha a motivação disso. Irmãos, pregar a mensagem, ensinar uns aos outros, traz sofrimento, sim, não é fácil. Mas Deus nos consola. Você precisa entender isso. Se você não se abre, se você não se lança, se você se preserva, você não vai ser consolado por Deus. E ninguém quer, todo mundo quer o consolo, mas não quer passar pelo que vai te levar a sentir a aflição para ser consolado. Olha a motivação de Paulo, disposição, porque ele adorava, ele se sentia tão feliz em ser consolado. Em João 17:34, Jesus fala o quê? Olha, amem uns aos outros como eu os tenho amado, né? E eu sinto que às vezes nós não aprendemos a entender como Deus nos tem amado. Porque assim, não ame uns aos outros como alguém te amou, como você gostaria. É como eu. Então quando você se sente amado por Deus, você está livre para amar outras pessoas. Você não fica colocando carga, aqui ninguém me ama. O culto hoje não foi do jeito que eu queria. Aqui ninguém deu atenção, você passou por mim. Nós vamos ser mais toleráveis com o pecado dos outros, porque nós estamos supridos pelo amor de Deus. Então quando você está suprido pelo amor de Deus, você vai ficar na sua casa assim, eu me amo, Deus é tão bom para mim, como eu me gosto, eu sou de Deus. Nós estamos livres para amar, para ensinar, para consolar os outros também por meio do ensino. Irmãos, olha que grande, você ama livremente porque não porque você está sendo amado, mas porque você tem o seu ensino, o seu relacionamento com Deus, você está seguro de que Deus te ama, e aí você vai para frente e você consegue amar como Jesus te tem amado. Imagina, será que eu tenho amado como eu sinto o amor de Deus por mim? Paulo era assim, ele era tão consolado, tão amado, que ele fazia isso para as pessoas. Não é porque, olha, eu estou fazendo isso e você está me encorajando aqui, e você me dá um abraço, e você fala que eu sou demais. Às vezes essas coisas são motivações para a gente, mas não é para aquele que quer seguir a Cristo. Porque nós temos que ser livres disso, temos que ser amados por Deus. É claro que nós precisamos amar uns aos outros, eu não estou tirando a responsabilidade disso, mas o que eu estou falando é que quando você está livre de que alguém tem que te amar, igual o baby, né? Tem que me amar, você tem que me amar.
Quando você está livre disso, os mais velhos sabem, né? Aliás, de vez em quando passa aí algum canal de uma vez, muito legal. Mas na internet também. Mas tirando isso, na banho, né? Mas quando você tira essa responsabilidade, porque Deus está te suprindo, você pode amar de uma maneira até perfeita. Claro que nós não vamos conseguir, mas você vai estar próximo disso. Você não está com expectativa de receber, e sim de dar. Essa é a essência. Sabe que nós estamos ensinando isso? Ensinando uns aos outros. Sabe, se é tão bom assim ser consolado por Deus, por que que nós resistimos a ensinar uns aos outros? Porque às vezes nós resistimos até de aprender. Sabe, irmãos, porque quando você ensina, você tem que sair da sua zona de conforto. Como que você vai ensinar uma coisa que você não vive? Como que você vai ser o exemplo do Evangelho vivo para as pessoas? Tem que sair do conforto. Tem que sair daquele jeito que você está levando a sua vida. E às vezes, irmão, nós estamos levando a nossa vida porque é mais fácil levar do jeito que a gente está levando. E Paulo fala, não, olha, eu me alegro, eu sou consolado por Deus. Sabe, irmãos, o que melhor pode acontecer para nós é sermos consolados por Deus. É termos esse amor. Então, não foge dessa zona, vai para lá, vence o pecado, vence a arrogância muitas vezes, se abre para o ensino e se abre para ensinar você que é um cristão. Não escolha o mais fácil. Dê consolo de Deus para as pessoas através do ensino também, com a sua vida. Nós temos ensinado, sabe, irmãos, cada um de nós aqui está passando por uma fase especial na vida. Uma que você nunca passou. Por exemplo, você que é pai pela primeira vez, é a sua primeira vez que você é pai. Você nunca passou por isso, não é? Ah, agora eu vou ter o segundo filho. Vai ser a primeira vez que você vai ter um segundo filho. Tá entendendo? Ah, terceiro, vai ser... Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu tenho 42 anos. Eu não vou ter duas vezes 40. Alguns estão fazendo isso, né? Um ano parece que é cada 3 anos é um ano, né? Mas sabe, sempre estamos na posição de aprender e de ensinar. Deus nos fez para isso, para aprender com outros e ensinar. Quando eu falo de igreja em casa, oportunidade para ensinar. Quero falar com os pais, olha, cuidado que tem muito ensinamento mundano sobre o seu filho. Hoje você não pode disciplinar seu filho, você não pode... Aí tem um monte de programa que vai te ensinar, um monte de psicólogo que tem toda uma teoria, mas e a palavra de Deus? A palavra de Deus também tem uma opinião, o que ela vai prevalecer? E o risco é que quando a palavra de Deus não é o centro da nossa vida, outras coisas se tornam. Você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, experiência de um, experiência do outro. As nossas experiências são maravilhosas, mas se não tem base bíblica, ela não pode estar sobre a Bíblia. De jeito nenhum. Minha experiência, a experiência de ninguém, ela precisa ser respaldada pelas Escrituras. Se você não disciplina seu filho quando ele merece disciplina, você está desobedecendo a palavra de Deus, que sabe o que é melhor para o seu filho, porque ele ama seu filho e a sua filha. Vai chegar a fase que a Bíblia vai te ensinar, ó, agora não dá, não adianta mais de espancar. Conversa, às vezes à vontade, né? Mas conversa. Então, irmãos, toma cuidado. Tem muito conselho interessante, mas ele nunca vai ser mais importante, ele nunca vai substituir as Escrituras. Então, se você é pai pela primeira vez, parabéns, você pode ser ensinado. Se você é pai pela segunda vez, parabéns. Se você é pai de adolescente, graças a Deus nós podemos aprender uns com os outros. Às vezes o Jair vai lá em casa, eu falo, Jair, como que é, né, Jair? E dá consolo, fala, não, quando ele fala assim, não, isso acontece, eu falo, ai, graças a Deus. Eu achei que era só comigo. Já estava querendo aprender uns com os outros. Falou, tem base bíblica, por que eu vou resistir? O quanto nós estamos abertos. Tem noivos, né? Um noivo. Ótimo para aprender. É a primeira vez que você está noivo, espera. Porque você está noivo. Casados, né? A grande maioria é a primeira vez que você está casado. Não importa quanto tempo. Então tudo nós temos uma primeira vez, e tudo nós também temos algo que nós já passamos, para que possamos aprender e ensinar. Talvez você tenha uma experiência horrível na sua vida, e você, com a ajuda dos irmãos, com as Escrituras, com muita oração, você superou.
você pode ensinar. Você tem isso, Deus trabalha. Irmão, igreja em casa é a oportunidade para sermos sinceros uns com os outros. Você vai observar um monte de coisa, porque já não tem aquele grupo para a gente se esconder, né? Tá ali, meu amigo. Você falou uma besteira, tá registrado. Você pisou na bola, tá registrado. Também você fez algo bom, tá registrado. E se a gente constrói um ambiente de amor, de segurança, né? De um querendo ajudar o outro, vai ser maravilhoso. Eu quero isso. Eu não quero ir lá e falar assim, não tem nada para aprender, não tem. Ó, que bom que a gente pode aprender uns com os outros. Eu acho que esse é o principal. É a comunhão, um aprendendo com o outro, um ensinando com o outro, sem querer humilhar. Irmãos, nós somos, debaixo da cruz, nós somos todos iguais. Ninguém chegou lá ainda. Você pode ter aprendido uma coisa, eu aprendo outra, você me ensina, eu te ensino, mas somos todos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Que a gente aproveite isso. Em Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha, a palavra tem que habitar ricamente, não fica falando só das experiências, elas precisam ter bases bíblicas. Bases bíblicas. Eu estava pensando, a gente estava, acho que na universidade, acho que o Diego falou, o assunto era alguma coisa sobre, eu não lembro direito, mas se seu pai te surpreendesse, não era? Teu pai te pegou ali, não tem que ser, para onde você escapar, qual que é a sua reação, né? Ou o que você fez, aí eu falo, isso, aquilo. Aí sempre tem aquele mais zen, não, eu nunca precisei de apanhar. Eu tinha um relacionamento magnífico com meu pai. Irmãos, eu estou para ver uma criança que não precisa levar uns tapas. Eu estou para ver, é o anjo, né? O Nico. Ah, meu Deus. Então já errei com você, que você levou muito. Mas olha, não existe, porque a Bíblia fala que é até natural da criança fazer as bobagens dela. E por isso que o pai tem que exercer autoridade. Mas quando fala, você fica até com medo de falar, pô, mas eu desci a lenha. Não, com todo domínio próprio, né? Conversando com o Nicolas e disciplina. Mas às vezes até parece que você está errado, porque é tão suave, né? Nunca menti pro meu pai. Nossa, eu até arrepiei quando escutei isso. Não existe. O melhor, eu não estou fazendo apologia, não é espancar nada, posso disciplinar com amor, porque isso custa. É mais fácil você tentar evitar do que realmente ensinar. Eu estou pegando exemplo porque eu lembrei disso. Então, irmãos, essa experiência dela, para mim, não vale porque não tem respaldo bíblico. Porque a Bíblia fala, precisa ensinar, precisa corrigir. O primeiro mandamento, um dos primeiros mandamentos com promessa é o quê? Obedeça seus pais, respeite, porque você vai receber, ele fala assim, seus anos serão bons, você vai ter vida longa. De tão importante, nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. E esse é só um exemplo. Mas nenhuma experiência é mais valiosa que a palavra de Deus, nenhuma história, nada pode ser mais importante daquilo que a Bíblia ensina. Tomara que as nossas experiências elas sejam baseadas naquilo que nós praticamos das Escrituras, para poder ajudar as pessoas. E para finalizar, irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala assim, rapidamente se anota: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ainda não acabamos, nós estamos em construção. Precisamos ser ensinados. Não fica com vergonha, não se ache menos quando alguém te ensina algo. Seja humilde, Deus vai te abençoar muito. Olha, se você sabe que você pode ensinar, está respaldado pela Bíblia, você tem orado, ensina, porque esse é o nosso papel. E para finalizar aqui, Isaías 55, de 10 a 11. Fala assim, Isaías 55, aí você pode acompanhar comigo, Isaías 55. (10 a 11) fala: assim como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e a fazerem brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha o que Deus está falando, irmãos. Quando nós ensinamos a palavra dele, quando ela sai da boca de Deus, quando a gente abre as Escrituras, nós temos que confiar no poder que a palavra de Deus tem. Ela vai gerar frutos. No momento que Deus achar melhor. Quantas pessoas talvez você compartilhou as Escrituras, tentou ensinar algo, e ela, na hora não. Olha, persevera. Nós somos chamados a perseverar. Persevera, porque o fruto vai acontecer. Deus vai trabalhar. Olha, pais e filhos já maiores, também tiverem esperança, persevera, não deixe de ensinar, não tenha medo. A palavra de Deus, ela vai produzir o fruto, ela vai atingir o propósito pelo qual Deus destinou a palavra dele. Então, irmãos, eu quero animá-los muito, que nosso cristianismo depende disso, de ensinar uns aos outros, de aprender com Deus, de ensinar. Olha, tem tanta gente aqui que sabe muita coisa sobre Deus, que aprendeu muito sobre Deus, capaz de ensinar, tantos que podem aprendendo e repassar esse ensino. Que nossa vida seja dedicada a isso, a conhecer mais sobre Deus, a ser consolado por Deus, a ter coragem, amor, paciência, perseverança e ter experiências com Deus para poder ajudar a ensinar a cada um.